Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Aleluia! Louvado seja o eterno Deus! Vamos agora para mais uma edificação espiritual, para mais um conhecimento muito bem elucidado que é da palavra do nosso Deus. Então, vamos hoje começar com uma nova série. Qual o título desta série? O título é Hebreus 11. Então a nossa série Hebreus 11, o que Hebreus 11 fala? Da fé. Então, para a abertura da nossa série, vamos falar da fé. Ou seja, e por conseguinte, vamos ali estar citando personagens na qual deram um exemplo de grande fé. Começamos ali pelo primeiro homem de fé que as escrituras citam. Nós observamos ali Abel, isso mesmo, Abel é o primeiro exemplo citado para o nosso entendimento, graças a Deus. Então vamos aprendendo da palavra do Senhor, vamos crescendo espiritualmente, graças a Deus. Então, para a introdução, vamos falar de Hebreus 11, falar da fé aqui na nossa excelente programação, aleluia. Então a felicidade para nós estarmos sempre honrando ao nosso Deus, estar sempre exaltando a Ele. Vamos aqui, Hebreus capítulo 11, os versículos de 1 a 3, somente para a abertura da nossa série, graças a Deus. Aqui vamos ler na versão KJA. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém. Então vamos falar dos vitoriosos da fé em nome de Jesus nos próximos episódios, e já aqui relatando a fé. Então, o que é a fé? Nós observamos já o versículo 1 tratar de uma maneira tão sublime o que é fé, graças ao Senhor nosso Deus. Então, o que é fé? Muito importante nós entendermos, aleluia, de nós buscarmos o Senhor nosso Deus e de nós exaltar Ele mais e mais. Então, o eterno Deus abençoe a sua vida e lhe fortifique mais e mais. Venha dar sempre o ânimo, segundo a sua vontade. Então, vamos agora, o que é fé? Diz, ora, a fé é a certeza. Muito importante. Fé é o que é certeza. Fé envolve certeza. Então, quando você tem dúvida, você não tem fé. Ou seja, a dúvida é uma certeza, é uma convicção na qual tem-se. Muito importante. Ou seja, envolve acreditar, envolve crer. Então, é algo muito importante para nós. Louvado seja Deus. Para nós entendermos essa palavra abençoada, então que o eterno Deus edifique a sua vida, dando-lhe entendimento mais e mais, segundo a sua vontade. Então você possa ter o ânimo em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, ao falar isso, logo veio-me à memória de um versículo muito abençoado. Então, um versículo muito abençoado, na qual nós buscamos o bom entendimento, graças a Deus. Qual é ele? Então, nós temos aqui Romanos, capítulo 14, o versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é o quê? Quem tem dúvidas é o quê? Condenado, se comer.
porque o que não faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é o que? É pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. É muito claro as Santas Escrituras, ou melhor, as Escrituras são muito claras para nós entendermos. Então entenda, então reflita. Louvado seja Deus, fé é certeza. O que não provém de fé é o que é pecado. Se você faz algo com dúvida, você peca. Então vamos ali pegando o contexto, é claro que vale reforçar o contexto. Então observamos acerca que tinha irmãos que tinham a mente mais forte, existiam os fracos. Então quem era fraco comia somente vegetais, quem era forte acreditava que havia um só Deus, na qual se comesse alguma carne, é claro, carne limpa, porque se a pessoa comer carne imunda, ela está pecando contra Deus, porque o eterno Deus, ele fez separação mesmo antes de dar a lei para Moisés, porque isso envolve algo da criação. Ou seja, o homem, ele mesmo antes de comer carne, ele já sabia o que era limpo e o que era imundo, com base no instinto natural. Noé não comia carne. Então Noé ele não comia carne, mas ele sabia se um animal era imundo ou não, porque a classificação de limpo ou imundo não é com base na alimentação, mas é com base em quê? Já no instinto do animal. Então o animal que ele é de uma forma, ele se caracteriza como imundo então por natureza. Então em relação ao ser humano, pode comer um animal imundo? Claro que não, porque vai se contaminar. Então o animal imundo não serve para a alimentação. Então, bem importante isso também, nós observarmos a palavra do nosso Deus. E para que você reflita também, vamos aqui. Então, como eu citei em relação a, por exemplo, comer carne, ou seja, se alguém considerava que ia se contaminar por comer aquela carne e a pessoa comia, a pessoa pecava, porque feria o que? A sua consciência, mesmo que a carne ali não tivesse sido oferecida a ídolo. Então, mesmo assim, ou se tivesse sido oferecida a ídolo, a pessoa comesse assim, dizendo não vou me contaminar, mas com a consciência fraca, assim também se contaminava. Então é algo bem sério, então é muito importante, a fé é certeza. Vamos continuar aqui com o contexto de Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então a fé ela envolve o que? Uma espera. Então a pessoa espera algo. O que é que nós esperamos? Nós esperamos o quê? O que é que nós mais almejamos? É claro que nós esperamos muitas coisas. Muitas coisas vêm assim do nosso desejo. Nós temos o que? A espera. E a espera ela gera o que? Uma expectativa. A pessoa aguarda algo e gera o que? A ansiedade, né? Tomara que isso aconteça logo, tomara que isso venha o que logo. A pessoa espera, a pessoa não está vendo, a pessoa sabe que vai acontecer, mas o que? Mas não aconteceu. Então, por exemplo, amanhã, se você tem uma viagem, você sabe que vai fazer essa viagem, mas não sabe, por exemplo, ainda não fez, mas sabe que vai fazer. Ou também não, pode acontecer de não fazer. Por isso que é importante nós colocarmos, existe um ditado, e esse ditado é o que? Verdadeiro. Que o amanhã pertence a quem? A Deus, com certeza. Para nós somos limitados. Para nós não existe o amanhã, porque nós estamos sempre no hoje, no agora. Então a nossa mente, então Deus ele é tão maravilhoso que ele nos deu a capacidade de pensar no futuro. Bem pouca, claro. Nós sabemos, por exemplo, amanhã nós já planejamos o que vamos fazer. Deus não deu essa capacidade, mas nós não temos a capacidade de fazer o amanhã chegar. É muito importante. Nós não temos essa capacidade porque não depende de nós. Existe a espera, existe o tempo
para a gente esperar. Então é muito importante, observamos o processo das coisas. Deus ele criou tudo com um curso, criou com um processo. Então muito importante para que você entenda. Então a fé ela envolve esperança, esperar, como aqui cita. Então diz, e a prova daquilo que não podemos ver. Então você meditou aqui nessa palavra abençoada. A fé ela é o quê? Ela é a prova daquilo que nós não podemos ver. Então, se nós não vemos algo, o que se torna prova? A nossa fé. Então, Deus, como é que nós cremos em Deus se nós não vemos Ele, se Ele não falou assim com a gente de maneira direta? É através da fé. E você deve perguntar como ter fé. Então, observam as pessoas mais céticas. Então, a pessoa, por exemplo, que tem fé, pode até parecer um doido. Uma pessoa que crê em Deus, olhando assim no ponto de vista humano, a pessoa é um doido. Como é que crê em alguém que não vê? Então, alguém que não se manifesta, por assim dizer, como as pessoas pensam, mas com certeza, a fé, ela nos dá o quê? Um alicerce. A fé nos dá um alicerce e nós o quê? Cremos em Deus e nós observamos o poder dele na nossa vida. E nós sabemos que ele que criou todas as coisas, é ele quem nos sustenta. Pode parecer até que Deus não existe. Pode parecer, mas não é verdade. Deus ele existe porque tudo que ele criou é obra de suas mãos. O ser humano muitas das vezes considera que faz alguma coisa. Então isso aconteceu porque eu estudei. Vamos colocar aqui alguém que passa em um concurso, passa muito tempo estudando, então dormindo de madrugada, ali mesmo se isolando de tudo, de todos, para alcançar ali uma vitória em relação a um concurso muito caro, de um salário muito alto. Então a pessoa vence, a pessoa pode dizer, eu pelo meu estudo, pelo meu esforço, eu passei. E assim, a pessoa foi pelo estudo e pelo esforço que a pessoa passou? Sim, foi sim. Então, mas nós devemos estar atentos. Quem é que dá a capacidade das coisas? A pessoa se esforçou como? Qual a base que essa pessoa tem do seu esforço? Então, se a pessoa estudou, quem foi que, por exemplo, deu inteligência ao homem? Quem foi que deu capacidade ao homem? Para uma pessoa estudar, ela tem que ter uma estrutura física. Então, tem que ter um cérebro. Quem foi que criou o cérebro? Tem que ter os neurônios. Então, essa pessoa tem os neurônios. Quem foi que criou os neurônios? Então é muito importante. Quem foi que criou todas as coisas? É muito importante nós entendermos isso. Então Deus ele sempre é a base. Então é claro que Deus ele nos dá o que? A capacidade de fazer as coisas. Deus ele nos dá o mais importante. Então, por exemplo, a pessoa passou em um concurso, passou. O esforço foi dela. A capacidade. Mas essa pessoa tem que refletir que a base foi dada por Deus, a vida foi dada por Deus, ou seja, ninguém tem poder sobre a vida, ou seja, Deus é que tem poder, Deus é quem dá vida, Ele é o único, Ele é o soberano. Então nós temos que bem refletir. Nós observamos o versículo 2 dizendo, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o quê? O que os antigos receberam pela fé? Bom testemunho. Então, o bom testemunho é muito importante. Então, a fé, ela dá capacidade. O versículo 3, pela fé compreendemos. Então, a fé, ela envolve compreensão. A fé, ela é racional? Sim, é racional. Muitas das vezes, as pessoas diferencia fé e razão. Então, dizer que tem fé, mas não tem razão. Então, a fé, ela envolve razão, sim. Ou seja, a fé é somente razão? Não, não é somente razão, porque a razão, vamos lá, de que razão nós estamos falando? Razão humana. Ou seja, a razão de Deus envolve a sua fé, e a fé de Deus envolve a razão, e a razão de Deus envolve a fé dele. Então, nós bem compreendemos isso, nós bem entendemos sobre esse entendimento.
sobre esse entendimento na qual nós buscamos e somos bem-aventurados por tê-lo, graças a Deus. Então, reflita mais e mais. Ou seja, a fé envolve a razão. Razão em que sentido? Vamos colocar o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus será implantado nesta terra e nós temos um entendimento de como será esse reino. Então é algo racional, é uma razão na qual, uma lógica que nós observamos. Ou seja, pela Escritura observamos ali 1000 anos literais. 1000 anos literais de Jesus restaurando essa terra, uma restauração física também. Uma restauração, é claro que muito além de que física, mas uma restauração espiritual, mais uma restauração física para a nossa compreensão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos aqui bem observando a palavra, diz: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, muito importante. Então, aquilo que não se vê. Então, aquilo que se vê foi criado daquilo que não se vê. Então, nós observamos hoje esse mundo físico, esse plano físico na qual nós estamos. Mas nós observamos também um plano espiritual. E esse plano espiritual está Deus, os anjos e Jesus. Então, nós bem observamos a palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu sou muito grato pela sua audiência, por você ter acompanhado, graças ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Seja bem-vindo à nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida. Rádio Encontro com Deus. Você está ouvindo a Rádio Encontro com Deus. Temos o objetivo de levar até você a palavra de Deus, de acordo com as Santas Escrituras. Fique ligado na nossa programação.